Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está entrando na live. Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo certo, graças a Deus. Estamos com 6 pessoas aqui dentro já. Olha que legal. Vamos começar. Beleza. Vamos lá começar então com a mensagem de sabedoria aqui do Gotas de Paz, Sim, certo? Enquanto isso, a gente vai com esperando o certeza. pessoal vir entrando. Dando boa noite a todo mundo aí. Sim, Bom, eu hoje abri aqui no livrinho Gotas de Paz, na mensagem 56, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje aqui no Evangelho. A confiança nos transforma. A confiança é a nossa fé sendo praticada diante de nossas lutas diárias. Através da confiança, adquirimos uma força interior, capaz de transformar tudo à nossa volta, e principalmente nossos sentimentos dentro de nós. Quando confiamos, somos positivistas em relação aos obstáculos do caminho. Temos a certeza de que conseguiremos superar a qualquer dificuldade. Para desenvolver a confiança, é necessário que tenhamos a fé como nossa amiga, e principalmente a certeza de que nunca estamos sós. Existe sempre uma mão amiga a nos confortar e nos levar adiante. A confiança é um sentimento que transforma nossos pensamentos e eleva nossa capacidade de reagir. Nos transforma emocionalmente, deixando sempre em nós a sensação de que podemos e venceremos todas as dificuldades. Bom, isso aqui tá bem, né? Tá bem dentro do que a gente vai falar hoje, que é bem ou mal sofrer. Então, confiança, né, é um sentimento que, pelo que eu entendo aqui, que a gente tem que ter algo que é algo que faz a gente pensar de um modo positivista, de um modo diferente, né? A gente compara a confiança da mesma forma quando um lutador entra num ringue para lutar, boxe ou qualquer luta marcial, né? Você vê sempre aquele técnico atrás falando, eu sou campeão, você já venceu, você vai arrebentar ele e tal, não sei o quê. O que é aquilo? Passando confiança para que o estágio mental dele mude e ele não fique só funcionando no modo defesa e funcione no modo ataque, que é o modo na nossa vida, né? Que é o nosso modo atitude, né? Você tomar atitude e ir para cima do problema e não só ficar reclamando, não só ficar amargurando, esperando que o problema se resolva por si só. Então a confiança é isso, né? Ter o estágio mental de que tudo aquilo que é nos dado, nós somos capazes de suportar aquilo, né? E conforme se diz, né, no mundo da luta, eu faço jiu-jitsu, qualquer luta que você entra, você sempre ganha. Ou você aprende, ou você realmente ganha, supera os obstáculos. Então, se você perde, né, você vai aprender com seus erros, aprender com seus problemas. Se você superar os obstáculos, é porque você realmente teve capacidade de fazer aquilo. Então, a confiança é essencial para o nosso enfrentamento da nossa luta diária. isso aí. Durante, acho que o que a gente vai falar aqui, aí eu complemento isso num item que tem aqui. Isso. E tem bastante gente nova entrando aí, né? Já dando uma boa noite. Então, boa noite a todos que já entraram e os que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que seja a primeira de Com muitas. certeza. Se quiser fazer oração de início, Oswaldo, pode começar. Vamos. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra
como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado esse nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim Que assim seja. seja. Então, dando mais uma vez boa noite a todos aí, as pessoas que estão entrando pela primeira vez, né? Só dando um resuminho do que a gente fala aqui de segunda-feira, né? A gente fala sempre do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que são os ensinamentos de Cristo sob a ótica dos Espíritos, né? Que foi codificada por Allan Kardec. Aí a gente está no capítulo 5 do Evangelho, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos bem-aventurados dos aflitos, né? O capítulo mais importante na minha visão aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, porque geralmente a gente entra numa doutrina religiosa, entra numa religião, entra numa casa espírita, numa igreja, porque a gente está sofrendo. A gente quer explicação, né, daquelas dores, a gente quer a solução das dores e a gente quer entender por que a gente sofre tanto nesse mundo. E esse capítulo aqui é o capítulo que nos explica por que estamos nesse mundo, né? Já foi explicado que esse mundo é um mundo de provas e expiações, que é um mundo que a gente vem aqui por passar por provas, expiações, sofrimentos, para aprender tudo aquilo que a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. E a parte que a gente vai falar hoje, né, é a parte que está no capítulo 5, parágrafo 18, que vai falar de bem ou mal sofrer. Tá? Eu vou ler essa parte do Evangelho. Pode falar, Oswaldo. Deixa eu só falar assim, convidar todos, né, que às vezes as pessoas acabam saindo por um motivo ou por outro, mas eu só avisando que no final da live, né, quando der uma hora, no máximo uma hora aí, a gente faz a irradiação, a vibração, a prece, onde a gente pede para as correntes espirituais trazerem um passe espiritual, visitando os lares, né? As pessoas no momento levam seus pensamentos até os seus entes queridos para que eles recebam o passe, faz a fluidificação da água, né? Então quem puder já reserva aí um copo com água, aí alguma vasilha com água para que recebam os fluidos espirituais, que é benéfico a todos. Como Jesus falou, né? Onde houver dois ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. E aqui a gente acredita, mesmo no mundo virtual, todo mundo conflitando no mesmo pensamento, irradiando energias positivas, o que a gente pensar, a gente pode ser ajudado, né? Ou ajudar o próximo, ou nos ajudar a nós mesmos. Então, quem quiser reservar aí um copo d'água, um pouco de água para fluidificar a água, né? Fique à vontade, aqui no final a gente faz essa emanação de energia, tá bom? Então vamos... e também lembrando aí o pessoal que puder, né, indicar a nossa live, né, tem o aviãozinho aqui embaixo, clicar e enviar para as pessoas simpatizantes do Espiritismo, fiquem à vontade, a gente gosta que cada vez mais pessoas novas entrem aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. Instruções dos Espíritos. Lembrando que agora, a partir de agora, a gente vai falar de psicografias que ajudaram Allan Kardec a codificar o capítulo do Espiritismo, né? Sempre tem no capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem a passagem bíblica, a explicação dos Espíritos sobre a ótica de Kardec, e depois uma coletânea de preces mediúnicas, né, que foram fundamentais para a criação da explicação de Kardec. Então vamos lá. Instruções dos Espíritos, bem ou mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los aos reinos de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem.
A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quando a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeito quanto Deus vos envia a luta. Esta luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se desdobra sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso, quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade. Esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Vamos lá. Tem bastante coisa aqui, né, para a gente falar. Ele começa dizendo, né, o dizer de Jesus das bem-aventuranças, que está no início desse capítulo, do capítulo 5, né, que é bem-aventurados os aflitos, e ele coloca aqui, né, bem-aventurados os aflitos, pois é deles o reino dos céus. Aí ele coloca assim, né, Jesus não se referia a todos que sofrem, né, ele diz aqueles que sofrem de forma geral. Mas ele diz assim, pois todos que estão na terra sofrem, estejam eles no trono ou na miséria. Então ele já começa explicando para nós aqui que o ensinamento de Jesus não é para os que sofrem, entendendo que todos que estão na terra sofrem, estejam eles, como diz, trono, né, que sejam reis aí, pessoas de dinheiro, e ele falou assim, ou aqueles que estejam na miséria, não se escolhe quem vai sofrer, né, nem por condição financeira, nem por cor de pele, nem por nada. Mas aí ele coloca, né? Mas poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. Então ele já começa dizendo para nós, por isso que Jesus disse, é interessante, né? Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Quando você vai traduzir a palavra bem-aventurados, você vai ver lá que bem-aventurados Jesus se referia àquele que é feliz, né? Então ele diz feliz daquele que sofre. Então a gente já percebeu, a gente já estudou nos itens anteriores que fala assim, é muito difícil, né? Uma pessoa está sofrendo e ela fala assim, nossa, que felicidade, eu estou sofrendo. Né? Parece hipocrisia, né? Mas é na verdade isso que Jesus pede, para que você tenha o entendimento do sofrimento, o porquê que se está sofrendo, né? Como que eu estou sofrendo, por que eu estou sofrendo, qual é o motivo desse sofrimento. Então Jesus, ele explica para nós que nós devemos agradecer pelo sofrimento, devemos estar felizes por estar sofrendo. Aí ele usa um termo aqui que diz, né, o desânimo é uma falta. E a gente percebe, né, que as pessoas que entram em
vamos tentar dizer, em depressão. A gente falou um pouquinho de suicídio e loucura na semana passada, mas a gente percebe que a pessoa, vamos usar um termo assim, a pessoa cansa de sofrer. E se ela não tiver um entendimento espiritual, por isso que é interessante estar estudando o que Jesus diz, porque Jesus, ele diz assim, não, né? Você falou aí de mundo de provas e expiações, que é usado no Espiritismo, mas Jesus, ele tenta dizer para nós assim, olha, aqui é um local de sofrimento. Vocês estão aqui para sofrer. Então vamos entender, né, o sofrimento. Por isso que a gente falou bastante, a gente estuda com o Espiritismo, e principalmente nos capítulos anteriores desse que nós estamos estudando agora. O capítulo 1 fala das leis, tentando mostrar para nós que Deus trabalha dentro de leis. Então, o mundo que nós vivemos, ele está dentro de uma lei universal. Então, ele é propício para isso. Tem lei. Lá no capítulo 3, fala desses mundos. Explica provas e expiações. Por que o mundo, o planeta Terra, vamos tentar entender, é de sofrimento, dando a impressão que Deus nos criou para sofrer. Mas, ao mesmo tempo, quando Jesus, no capítulo 2, fala da vida futura, e ele está sofrendo quando ele é preso, depois é crucificado, ele não se mostra preocupado com isso. Ele passa ensinamento para nós dizendo, não, gente, eu vou passar por isso, mas daqui a pouco eu vou embora para outro mundo, e lá para o mundo que eu não vou ter esse sofrimento. E vocês também, quando conseguirem sair desse mundo, também irão para um mundo melhor e não sofrerão mais. Mas, por enquanto, o mundo que vocês estão é de sofrimento. Então, vamos buscar entender. Então, nós vamos perceber que os anos de Jesus na Terra, né? E a gente sabe que os anos de Jesus na Terra de ensinamentos é contado no Evangelho como 3 anos, ele passa só ensinando para nós as leis de Deus, como que Deus age, e o nosso entendimento para que a gente não critique Deus e para que a gente entenda os motivos do sofrimento, né? E aí ele diz, prece, eu acho outro trecho bastante interessante, né? A gente tem, no final, a gente vai estudar em sequência, mas eu vou sempre falando para que as pessoas que têm o Evangelho em casa possam também ir olhando. A gente tem lá o capítulo 25 e depois o 27, ele fala disso, né? Ele explica a prece, como que funciona a prece, como que eu devo fazer a prece. Então ele diz aqui para nós assim, a prece é uma sustentação para a alma. Então eu me sustento. Deus, como você falou, né? Quando o lutador, você falou ali né? Quando um lutador entra no ringue e o preparador físico, o preparador dele fica ali fora, a gente vê os técnicos de futebol na beira do gramado, né, os treinadores indicando, não, faz assim, corre, não para, não desiste, vamos embora, né? Então, quando eu faço uma prece, eu busco em Deus uma sustentação. Deus, eu estou passando por um problema difícil, me ajude para que eu consiga vencer, que eu tenha calma, que eu não me desespere, que eu entenda o que está acontecendo. Aí, essa prece, na verdade, é mais uma coisa de entendimento meu do que uma ajuda de Deus. Porque quando eu converso com Deus de forma clara e falo assim, ó Deus, eu entendo o que está acontecendo, eu entendo o que eu estou passando, mas me auxilie, né? Envie alguém, seja encarnado ou desencarnado, para que me auxilie, para que eu busque força. E a gente fala, né, da mesma forma que você falou do treinador, um guia espiritual, o próprio Jesus, vamos tentar entender o próprio Deus, a única forma que ele pode nos ajudar é isso. Olha, Oswaldo, não desista, Fabião, vambora, cara, levanta aí, né, enxuga essa lágrima, engole aí o choro e vamos de novo, bora lá, né, quer dizer, é essa sustentação, né, então ele diz assim, mas só isso não vale, porque não adianta nada, ele diz aqui, é preciso que ela apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. O que nós lemos no Gota de Paz? Confiança. O que é a confiança? É a fé. É ter a fé de que aquilo não é aquela... O que eu estou passando não é eterno, que é um momento difícil, mas já já eu saio dele. Se eu tiver calma, resignação, paciência, né?
eu vou encontrar o meu caminho, Deus não desista de mim, né? A gente pede para Deus não desistir da gente, mas a gente também não desistir de Deus. E aí ele usa, né? A gente estudou no primeiro item deste capítulo, ele fala da justiça das aflições. E uma das coisas que vem na justiça das aflições é as contrariedades da vida têm uma causa, e eu entendendo que Deus é justo, que Deus é bom, essa causa também tem que ser justa. Né? Deus não vai dar, ele falou aqui, Deus não põe um fardo pesado num ombro fraco, né? Ou num ombro que não possa carregar. Então, todas as contrariedades que a gente vai ter na vida, todos os sofrimentos, ou todos os ensinamentos, né? Que a gente vai ter que passar aqui na Terra, ele tem um motivo de ser, e Deus não está dando por vingança ou quero ver como ele se sai. Deus está dando porque ele entende que eu tenho capacidade, com o auxílio dele, com o auxílio dos guias espirituais, com o auxílio das pessoas que estão comigo na Terra, porque a gente sempre tem, né, um anjo da guarda do lado da gente para falar uma palavra, né, quando a gente não está legal, né? Por exemplo, nós, né, vamos numa casa espírita, você entra lá, você vê alguém falando, tem uma frase na parede, né, alguém já te recebe, você fala alguma coisa, ele já fala, não, vamos embora, vamos lá, né? Quer dizer, sempre a gente tem alguém nos apoiando, empurrando para cima. Então, como diz assim, não ter o desânimo, e aí a gente entra numa outra coisa. Quando a gente fala no desânimo, existe uma passagem, isso está no capítulo 25 deste evangelho, está lá, buscai e acharei, batei e vos abrirá, e a turma usa o termo ajuda-te para que o céu te ajude. Não dá para o plano espiritual fazer tudo por nós, não dá para Deus fazer tudo, porque daí fica fácil. Se nós entendermos que nós estamos em evolução, se nós entendermos que Deus nos criou para progredir, para evoluir, é claro que eu não tem coisas que eu não vou conseguir fazer, mas eu estou aqui para fazer. Então, o trabalho é meu. Então, ajuda-te, ou seja, dá o seu início lá, que o mundo espiritual vem junto com a gente. Né? Toma o caminho do bem, e os espíritos também já vêm empurrando a gente. Né? Já é algo para a gente fazer. Eu acho que assim... Ele usa aqui. Pode eu acho que falar. assim, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que nem todas as lutas na nossa vida a gente vai vencer. Primeira coisa. A gente vai passar por vários problemas, e alguns problemas são mais fortes, são coisas que fogem ao nosso controle. Né? Casos de morte, alguns casos específicos na nossa vida, que você pode fazer o que quiser, que você não vai conseguir superar aquele problema de alguma forma. Ou seja, então já que você não vai conseguir vencer certas coisas na vida, porque é um mundo de provas e expiações, você tem que tirar dali o máximo de lição possível, que nem eu disse, né? Numa luta você nunca perde, ou você ganha ou você aprende, né? E é assim que funciona na vida. A coragem, né? Eu imagino assim, o sentimento de ir para cima, de lutar pelo seu bem, funciona como energeticamente para você atrair bons espíritos, para que esses espíritos dê mais força a você ainda. Né? Como a gente fala, né? A gente é rodeado por espíritos bons e ruins, espíritos evoluídos e de pouca evolução. Se você desanima, se você reclama, se você xinga, se você blasfema, só vai atrair ali espíritos de pouca luz, e você vai mais para baixo. A sua probabilidade de você vencer o problema que você está passando é muito menor. Agora, se você tem a coragem, se você se fortifica, se você faz a oração, se você pensa positivo, a chance de vencer o problema é muito grande. E Deus já disse, né? O bem sofrer ou o mal sofrer. Imagina assim, o bem sofrer é você fazer o máximo possível enfrentando o problema, e não ficando recluso, reclamando das coisas, achando que a vida conspira contra você, né? Eu sempre falo aqui para minha filha, né, quando ela tem uma prova difícil, né, ela
ela chora, né? Geralmente ela tem dificuldade de matemática, ela chora. Ela fala, você vai brigar comigo se eu te tirar nota ruim? Eu falo assim, eu vou brigar com você se você não se esforçar. Se eu ver que você não se esforça para tirar nota boa. Agora, se você tirar nota ruim, eu vi que você se esforçou, a gente procura, sei lá, alguém para te ajudar, eu mesmo vou te ajudar, estudar depois. Mas eu vou ficar bravo se você não se esforçar. E eu imagino que Deus é assim também, né? Ele fica bravo se você... Fica bravo não, né? Ele quer que você se esforce em superar os problemas, se supere os problemas com resignação, né? Mesmo que você não supere o problema, ressignifique aquela passagem que você está passando para que você tire uma lição dali. Então, eu imagino que é assim, o que é o bem ou o mal sofrer, né? Não se acomodar, não blasfemar, não ficar com raiva da vida, né? Porque se você entender o que realmente serve esse mundo, você vai entender realmente que você vai passar por esse mundo de sofrimento. É bem isso, né? Bem ou mal. Ou você sofre bem ou você sofre mal. Ou você senta em casa e fica lá se lamentando, ou você fala, não, isso não vai me afetar. É difícil, mas vou embora, vamos trabalhar. Esse é o bem sofrer. Como você falou, não se lamentar. Seguindo aqui, que a gente tinha falado, eu falo assim, não se põe um fardo pesado sobre ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças. Como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A gente já tinha lido, né, motivos de resignação, coragem, né, confiança, que a gente falou aqui, coragem, vou enfrentar, é meu, né, preciso de ajuda, a gente falou bastante nos últimos, né, nas últimas lives, né, eu peço ajuda, vou, seja médico para uma doença, seja um psicólogo para uma coisa que eu não estou conseguindo entender, seja uma parte espiritual, né, uma religião, mas eu tenho que buscar ajuda, mas eu não posso em nenhum momento ficar parado. Por isso que é dito, né, ajuda-te para que o céu te ajude. Mostre o que você quer primeiro, para depois o plano espiritual te ajudar. Então ele diz assim, a recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver a aflição, né? Ou seja, quanto mais eu consigo vencer algo difícil, já a recompensa já chega. Quando eu entender, falar assim, nossa, venci, né? É tão legal quando a gente está com problema, com problema, com problema, e quando ele parece que se desfaz, né? Ou quando a gente resolve, dá aquele alívio, né? E você fala assim, nossa, que legal, consegui. E é mais ou menos isso, né? Como um corredor, quando chega no final de uma prova, né? Um lutador que vence uma luta, e como você falou, vão ter lutas que a gente não vai vencer, mas não significa que nós estamos desamparados ou perdidos, né? Como você diz, é tirar uma lição daquilo. Peraí, o que eu devo fazer da próxima vez? O que eu fiz de errado nesse momento? Por que será, ao invés de culpar alguém, né, pelo que eu estou fazendo, mas eu falar, não, peraí, eu fiz errado, não foi o outro. Apesar de eu achar que foi o outro, a culpa, na verdade, é minha. Mas não culpar a ponto de pesar e desistir. A culpa de falar, não, peraí, se é comigo, eu vou fazer melhor. É, Né? Já na próxima... eu sempre lembro que quando você fala falava do desencarne de seu pai, né? Que ele passou por uma dificuldade de saúde, tipo, acho que uns 2, 3 anos antes, né? E você Sim, sentiu que não estava preparado para aquele desencarne. E o desencarne de pai para o é desencarne inevitável, dele. né? Faz parte da vida. E você rogou, né, a Deus e pedisse um tempinho a mais que você iria se preparar por aquilo, que depois que ele tivesse preparado, você tivesse preparado, sua família tivesse preparada, que daí que acontecesse o inevitável, né? Comigo aconteceu a mesma coisa também com o meu pai, né? O meu pai, há uns 10, 15 anos atrás, passou por um problema de coração. E, assim, uma coisa que estava... Na época, a gente achou que ia desencarnar, porque estava muito ruim no coração. E eu roguei, né? Não esperei milagre, não pedi milagre nenhum, porque nós espíritas não esperamos milagres desse tipo que tem na Bíblia, né? A gente acredita em ajudas espirituais, mas não um milagre em si. E Deus, acho que me concedeu, porque encaminhou a gente a um médico, né? A gente procurou médico e encaminhou um médico em Campinas, super atencioso, que fez uma bateria de exame e hoje ele está bem aí, está sendo medicado, né? Vai viver tomando medicação, mas estamos super bem, melhor que a gente até.
E você vê que você não pode esperar um milagre de Deus, né? Assim, Deus vai te ajudar, mas você tem que saber que certos sofrimentos você vai ter na vida, né? E é isso que quando eu faço uma oração, peço elucidação. Primeiro eu peço ajuda, e se não for possível, que me dê paz de espírito, paciência, para que eu possa suportar o problema que provavelmente vai me ocasionar ali na frente. No que você está falando, né, com o meu pai, quando eu percebi, né, ele teve uma doença lá e ele ficou muito mal, ficou enfraquecido, perdeu memória, precisou de ajuda para tudo, né? E aquilo assim, me machucou. Falei, nossa, né? Eu não estou preparado para isso. Meu pai. Ai, mas assim, eu conversei com Deus assim de uma forma bem clara. Falei, olha, Deus, eu sei que em algum momento, né, ele precisa ir e todos nós vamos, mas eu estou entendendo que eu não estou preparado. Então, se o senhor me permitir, né, que ele não vá neste momento, eu prometo que eu vou fazer de tudo para entender. E no dia que chegar, né, a hora dele partir, eu falei assim, eu tenho certeza que estarei preparado. Não deu outra. Meu pai melhorou assim de uma forma, não ficou 100%, mas assim, eu nunca esqueço que eu passei mais tempo com ele e o que mais eu fiz era o que ele fazia, né? Ele que me ensinou, o evangelho que eu uso aqui, eu tinha dado de presente para ele, um livro dos espíritos que eu tenho, eu tinha dado de presente para ele, e ele sempre, né, me orientou até o dia que ele não conseguiu ler mais, ele não via mais, ele trouxe de volta para mim o Evangelho e o Livro do Espírito e falou assim, vai ser mais útil para você. E a partir daquele dia eu me dediquei mesmo ao conhecimento, ao entendimento, à busca de conhecimento espiritual, à busca de conhecimento da vida. E meu pai desencarnou no hospital nos meus braços, né, dentro da Santa Casa. E eu conversando com os espíritos, agradeci, pedi auxílio, fui para casa, conversei com a minha mãe, meu irmão mais velho estava lá, conversei com o meu irmão mais velho. Aí meu irmão mora lá na divisa de Mairinque com Ibiúna, peguei junto com a minha esposa, fomos de carro lá para dar notícia para ele, para conversar, para amparar, e assim, o velório dele foi um dos mais assim, que não tinha tristeza, apesar das pessoas sentirem a falta e a saudade, né, como diz assim, a gente manteve um ambiente muito saudável, todo mundo feliz, só falando bem dele, eu fiz a oração para ele, eu falo assim, então é bem isso mesmo, né? Então, ao invés da gente ficar chorando, reclamando, né, pede força, ó Deus, eu sei que certas coisas eu não vou mudar e a morte é uma delas, ela faz parte da vida, mas eu preciso sim de força. Mas quem precisa, na verdade, seguir sou eu. Quem tem que lutar, na verdade, sou eu. E eu aprendi isso, né? E sempre que eu tinha oportunidade nos evangelhos, eu contava essa passagem e falava assim, para mim é assim, foi uma grande experiência e serve, como você falou, de experiência para as pessoas. É isso, na verdade, que a gente faz com esses ensinamentos. E o que eu sempre comento sobre essa passagem, porque assim, eu nunca perdi parente próximo, perdi meus 4 avós, mas eu nunca fui próximo a eles. Então, assim, eu não sofri como eu sofreria por um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, alguém próximo mesmo a mim. Eu tive um amigo muito próximo meu que faleceu, e esse eu realmente sofri, mas e quando aconteceu isso, eu já estava no espiritismo, mas assim, sabe, quando você está entrando ainda, você não sabe. Aí fiz aquela oração porque quando você está no desespero, aí você realmente se consegue se conectar com a espiritualidade. Eu fiz essa oração e assim, se eu fosse um descrente ainda, se eu fosse um ateu, tipo 4, 5 anos atrás, e eu não fizesse, ou tivesse feito essa oração, não iria acreditar que veio da, veio da desígnios da espiritualidade. E acreditar que era sorte, né? Que sorte ter encaminhado a gente para esse médico, nossa, que beleza, né? Que o convênio nosso que é bom. E não é. Se você for ver, né? Estavam tratando ele do pulmão, e na verdade era coração.
Você vê como que é a situação. Estava tomando xarope, e na verdade era coração. E foi encaminhado para os médicos certos até chegar nesse médico em Campinas que resolveu e acertou a medicação dele e tá bem, tá saudável até hoje. Então eu acredito, né? A bênção, a espiritualidade. Muitos podem falar que é sorte, mas, né? É como que se diz, é como diz aquele ditado que você sempre falava também no Evangelho, né? Quando o advogado ia ter uma petição e precisava chegar às 3 horas no fórum, já era 2 para as 3, ele não achava uma vaga para estacionar. Deus, eu faço qualquer coisa por senhor, se o senhor me achar uma vaga agora. Isso sai um carro bem na frente dele, daí ele fala assim, não, Deus, esquece, acabei de achar uma vaga aqui. E ele entra. É bem por aí, isso, né? pessoas... Você faz a promessa, mas quando, ele tem que, para ele acreditar que é Deus, né? Ele tem que o carro desintegrado ali para ele ter a vaga. Se um carro sai de modo normal, ele não acredita que a espiritualidade está ajudando ele. E assim é que nós acreditamos na nossa ajuda divina. Os espíritos não acreditam assim, ou não deveriam acreditar em milagres mágicos, né? Coisas de estalar de dedo e a doença sara e a vida continua. Nós acreditamos sim em ajuda divina, mas vivemos na matéria, né? A matéria tem que ser curada com a matéria, né? Muitas doenças psíquicas, acredito que a espiritualidade pode ajudar, mas tem que ser procurado profissionais da área de saúde, profissionais da área mental, né? Tanto psicólogos, psiquiatras, para ajudar a matéria e o espiritismo ajudando com a espiritualidade. E, com certeza, a espiritualidade orientando esses profissionais da matéria para a gente tratar a gente da melhor forma possível. Aqui, para a gente ir para o finalzinho dele aqui, né? Então, ele compara a nossa a luta, né, como um militar. Daí ele fala assim, né? Que os militares, quando ficam na reserva, ou quando não tem guerra, na verdade, eles não são promovidos, né? Então, para alguns militares, a guerra é importante para que haja promoção. Aí ele usa um termo aqui, né? Que é ficar satisfeito quando Deus vos envia a luta. Não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida. Ele diz assim, e em que algumas vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento. Às vezes, para um militar que está treinado, né, uma luta, uma guerra, é muito mais fácil do que enfrentar um problema em casa de doença, um problema com um filho que está com problemas de droga, usuário de droga, né, alguém que não consegue emprego, uma família que está se desestruturando. Às vezes é muito mais difícil do que você. Às vezes tem pessoas, né, que vão para o dia a dia trabalhar e trabalham, né, horrores num dia, mas não querem voltar para casa para, né, voltar para, às vezes, para algum problema. Fogem do problema. Então ele diz assim, foge. Aí ele diz assim, né? O homem não tem recompensa por esse tipo de coragem, por essa luta de batalha, né? Mas ele diz assim, mas Deus lhe reserva coroas em um lugar glorioso, quando ele vence as batalhas da vida. Aí ele dá um baita do ensinamento aqui. Quando vos atinge um motivo de dor, de contrariedade, aí ele usa o termo, e a gente tem falado bastante isso. Esforçai-vos para superar isso. Quando chegardes, olha o que ele diz para a gente precisa dominar, né? A gente precisa de esforço para isso. Quando chegardes a dominar os ataques da impaciência, da raiva e do desespero. Quando a gente conseguir vencer isso, com esforço, né? Ataques de impaciência, de raiva, de desespero, aí ele diz assim, podeis dizer com justa satisfação. A gente falou, quando a gente vence a luta, fui o mais forte. Aí ele termina dizendo, bem-aventurados os aflitos, pode-se dizer assim, aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, né? A gente tinha falado ali da confiança e fé no começo, né? Nos gotas de paz, sua firmeza, né? Se manter firme, sua perseverança e o principal, submissão à vontade de Deus, entender que Deus sabe o que está fazendo, que Deus confia na gente, né?
E daí diz assim, porque terão 100 vezes a alegria que lhe falta na terra. Quando a gente conseguir vencer a terra para um mundo melhor, como diz assim, a recompensa será nesse mundo melhor, onde não terá mais o sofrimento, não terão mais doenças. Isso só existe nesse planeta que é de provas e expiações, que é a nossa escola, que é o nosso, na verdade, aprendizado. Aí ele diz, terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. Não o descanso de ficar descansando, né? Mas o descanso de não ter mais esses tipos de problema para vencer. Os meus maiores vícios são esses que falam aqui, né? Impaciência, a raiva e o desespero. Eu penso assim que, falando particularmente de mim, né? Quando tem algum problema, meu ímpeto é revolta a princípio, né? Se eu não tirar os meus 5 minutos para pensar e meditar sobre aquilo, e não é sempre que eu consigo isso, a impaciência, a ansiedade de resolver o problema, a raiva, a impetuosidade é o que impera. É uma coisa que eu tenho que trabalhar dentro de mim por muito tempo ainda. Já melhorei bastante, mas eu preciso, uma autocrítica, né? Eu acho que a autocrítica é essencial para o nosso desenvolvimento espiritual, né? A gente sempre quando a gente escuta um evangelho desse, a gente pensa, nossa, meu marido devia estar escutando isso aqui, né? Meu filho devia estar escutando isso aqui. Mas, na verdade, a gente tem que fazer essa autocrítica, né? Ver aonde que a gente erra, onde a gente peca, né? O autoconhecimento é essencial para você fazer essa autocrítica e aí sim trabalhar. O meu caso é isso aí mesmo, impaciência, raiva e impetuosidade na hora que aparece algum problema, né? Muitas vezes eu ocasiono um problema maior ainda por causa desses meus vícios, né? Eu acabo causando mais problemas do que o próprio problema em si, né? E é bem por aí mesmo. É interessante que você está falando, né, que e essa, né, vamos tentar dizer assim, essa instrução trazida por um espírito, ela foi trazida em 1863, né? Acho que mais de 140 anos aí. Ele falou isso em 1863, né? Dominar a impaciência, a raiva, o desespero. Ou seja, né, você falou assim, eu tenho isso. Eu falei assim, acho que não existe alguém no nosso planeta que não tenha, né? Porque é aquilo que você falou, é o lutador, né? Um lutador para ganhar uma luta, às vezes ele perde uma quantidade grande. Um time de futebol, quando está montado, ele perde bastante até se afirmar. É a mesma coisa com a gente. Enquanto a gente não tem o conhecimento, a gente vai errar e a gente vai perder, a gente vai ser impaciente, a gente vai ser ansioso, a gente vai se irritar, a gente vai se desesperar. Mas o que ele diz? Nós estamos ouvindo, e isso é importante, às vezes a gente não dá valor, né? A gente pega. A Ivete está dizendo também que precisa ouvir isso, que ela também é muito ansiosa e explode demais. A gente, como diz assim, né? A gente não tem a experiência. Então, o que é a experiência? A experiência é quando eu fizer bastante vezes uma coisa, eu consigo fazer. Mas a gente fala assim, mas existem as pessoas que já são experimentadas e o que elas fazem para a gente? Elas aconselham, né? Até as pessoas dizem, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas a gente percebe assim, eu trago bastante e sempre vou citar meu pai porque eu ouvi bastante dele, né? Ele sempre falava, não, calma, não se aflija, mantenha calma, vamos esperar amanhã, você vai ver que amanhã vai ser diferente, descansa, relaxa, amanhã vai aparecer uma solução para o problema, vamos rezar, vamos pedir, vamos acalmar. Então a gente percebe o quê? Que as experiências ou os experientes, eles nos dão aquilo que ele entende. Então ele fala assim, o que Jesus fez? Jesus é o nosso irmão mais experiente, que veio na Terra para quê? Para ensinar o que ele aprendeu.
Então ele fala assim, ele era calmo, tranquilo? Era, por quê? Porque formou isso ao longo do tempo. E o que ele veio fazer? Veio ensinar pra gente. Então o que ele está ensinando não é bobagem, não é bobeira. A gente precisa ouvir. Né? Então ele fala assim, ao invés de sair explodindo, arrebentando, calma, o que dá para fazer? Não vou fazer nada nesse momento, vou me acalmar. Daí as pessoas dizem, respira, conta até 10. Para não falar bobagem, né, tem o do filme do Nosso Lar, põe água na boca e segura ela, não engole. Para que, então, a gente está sempre pronto a explodir, a gente está sempre pronto a brigar. Né? Algumas pessoas falam, eu não tenho paciência, não, eu já estouro. Quer dizer, não, a gente tem que falar o contrário. Não, eu vou ter paciência, sim, eu vou me acalmar, eu vou respirar, eu vou analisar o que está acontecendo, não vou tomar uma atitude precipitada. Então, ele diz assim, quando a gente conseguir fazer isso, né, então é domínio, é uma questão de treino, né? Eu não tenho paciência. E eu brinco sempre, né? Você também já falou isso. Paciência não é uma coisa que vende na loja, que vende na feira, que se compra uma porçãozinha, né? E mistura ali na água, toma e já tem paciência. Paciência é algo treinado, né? É algo que você precisa. Maria de Fátima está dizendo assim, água na boca, boa, obrigado. Né? Então eu falo assim, paciência o que é? Paciência é treino. Por que eu sou impaciente? Porque eu não gosto do que está acontecendo, porque eu sou orgulhoso, porque eu quero ser melhor do que os outros, porque eu quero chegar na frente, porque eu quero dar conta de tudo, que eu preciso arrumar, né, a vida de todos. Não. Né? Paciência é esperar o tempo, né? Então existe um tempo para as coisas, como diz o plantar e colher ali, a sementinha, esperar o tempo para nascer, tem isso na Bíblia, né? A hora de plantar, a hora de colher, o tempo de plantar, tempo de colher. Então a gente vai ter que buscar, mas tem que ser com treino, como você falou, é autodomínio, é melhoria individual. Então eu tenho, né? Chegar no final da noite, no final de um dia, ao dormir, pegar lá um caderno e falar o que eu fiz de bom hoje. Bom, isso aqui eu achei legal, marca ali. E de ruim, nossa, eu retruquei, eu discuti, eu buzinei ali porque o cara errou a marcha e não conseguiu sair na frente do meu carro, demorou para atravessar o sinal, eu vou ter que esperar mais 60 segundos, né? Porque agora tem contagem, né? E a gente fica esperando o reloginho passar, né? Então, tem que falar, não, isso eu não vou fazer mais. Amanhã, ao acordar, eu vou ler esse papelzinho e falar, isso eu não posso fazer hoje. E começar a treinar, né? É um treino diário das coisas que eu preciso fazer. Porque a gente, por enquanto, só está fazendo as coisas no automático. Tinha uma psicóloga que ela falava, no exercício para você ter essa paciência. Ela falava assim, imagine se o problema que você está passando, um amigo seu passando. E que conselho você daria a ele? E, na verdade, funciona pra caramba, porque assim, no meu caso, né, eu e meu irmão, a gente tem 2 comércios do mesmo ramo, e muitas vezes ele tem um problema, muitas vezes eu. E quando eu tenho o meu problema, o problema é comigo, no meu escritório, eu me entro em desespero, né? Até falo para ele brincando, pô, eu não consigo resolver, eu entro em parafuso. A vontade de chutar tudo para cima e sair embora. E quando acontece o mesmo problema no escritório dele, ele me liga pedindo ajuda, eu vou lá e resolvo. Né? Um problema no computador, um problema no Detran, alguma coisa assim, eu resolvo de boa mesmo. Eu resolvo com paciência, se não dá para resolver, eu falo assim, vai ter que esperar até amanhã e tal. Mas quando o problema é comigo, aí eu entro em desespero. E então, tirar esse prisma, né? Eu enxergar como se fosse você estivesse dando conselho para uma outra pessoa, passando por aquele seu problema. Com certeza você vai... quando você muda esse prisma, muda esse modo de ver, você vai ter condições de dar conselhos conselhos melhores, né? E é um bom exercício isso. A Adriana está falando ali, um monte de gente gostou, né, da água de pôr na boca, a Ivete também disse que vai andar com a garrafinha. A Adriana falou que só eu trabalho com um rapaz que ele faz a mesma coisa. A primeira coisa que ele faz é explodir. Né? E ele fala assim, eu não consigo guardar porque me faz mal. Mas eu falei para ele, mas pelo que eu percebi, quando você explode também te faz mal. Né? Então as duas coisas, na verdade, fazem mal. Né? Eu falo para ele, lógico, se você não consegue, a gente não tem o que fazer. Mas se prepare antes, né? Saia de casa, como você falou,
com tempo, né? Tempo de fazer uma oração, tempo de ler um trechinho de um Gota de Paz, de um Minuto de Sabedoria, um Sinal Verde, que é muito bonito, né? Que tem muito ensinamento. E como diz, não esperar a coisa acontecer. Já saber que eu sou assim, paciente, eu tenho que treinar a paciência. Como que eu vou treinar, né? Eu sempre falava para as pessoas assim, né? Muitas crianças têm medo do escuro, né? De dormir no escuro. Ele fala assim, como é que você treina isso? Né? Ficando no escuro, não tem outra forma, né? Lógico que com uma luzinha, às vezes, um pouco mais baixa, até apagar. E a gente vai ter que, na verdade, treinar fazendo as coisas. Então, né, dá para a gente lembrar. As pessoas usam um termo, né, na psicologia que chama gatilho, né? Que tem um gatilho, aquilo que leva você a fazer aquilo. Então, você precisa entender o momento que aquilo está se aproximando e falar, opa, peraí, calma, respira, né? Treino de respiração, a água na boca, né? Sai, né? Eu, várias vezes, para não discutir, percebendo que a discussão ia ser feia, eu falava, dá licença, eu vou sair. Saía, já fui embora do trabalho no momento de discussão, falei, gente, amanhã a gente conversa. Aí no outro dia estava todo mundo tranquilo e conseguia, na verdade, conversar. Então ele fala assim, de cabeça cheia, nervoso, irritado, não dá para se discutir, não se deveria discutir. Tem pessoas que gostam, eu falo para todo mundo, eu não gosto, não acho discussão algo legal, não acho. Discussão, eu digo assim, discussão de um querer xingar o outro, né? Porque a gente fala assim, sempre sai algo que não deveria ter saído, que depois, para desfazer, é muito difícil. Atitudes tomadas no momento de raiva descontrola algo e para recuperar depois nunca mais recupera, né? Então eu falo assim, é preferível não discutir e falar, vamos adiar isso, né, para uma outra hora, e aí todo mundo respira, pensa bastante, volta e daí consegue conversar. Eu entendo bastante dessa forma. O pior das pessoas é aquele ditado, né? A pessoa, eu não levo desaforo para casa. Meu, a hora que você começar a levar o desaforo para casa, no momento você vai sentir uma revolta, uma vontade de revanchismo, de ter rasgado ali. Mas a hora que você dormir, acordar outro dia, e você percebeu que você foi gente ali mesmo, e resistiu àquela agressão que você poderia fazer, é reconfortante, é libertador. Você fala assim, graças a Deus eu não revidei, senão poderia ter sido muito pior. Já aconteceu várias vezes comigo de revidar e de não revidar. E com certeza, né, você não revidar, levar o desaforo para casa, a princípio parece ser ruim, ser muito dificultoso, mas no momento que vai passando a raiva, no dia que você dorme e acorda no dia seguinte, você viu que realmente você foi superior, realmente você enfrentou com resignação, com paciência. E paciência é que nem se fosse um músculo, né? Se você quer ter paciência, se você quiser ter um braço largo, você tem que fazer muito treino de bíceps, muito treino de tríceps, sentir bastante dor, enfrentar bastante força, bastante problema para aquilo de se desenvolver. E a paciência é a mesma coisa. Conforme você mais treina ela, mais paciência você tem, melhor se você se desenvolve. Acho que a analogia mais perfeita que tem é da musculatura da gente, né? Quando você quer ter força, enfrente o peso. Cada vez carregue mais peso, cada vez treine mais. Que uma hora você vai conseguir carregar até um carro no supino, né? Bem por aí mesmo. Paciência tem que ser treinada. A minha prima Cristi está aqui falando também. Se não leva desaforo para casa, dorme no hotel. Amanhã você vai para casa. Não precisa levar, né? Leva pro hotel, fica né? Com ele no hotel. Eu marquei aqui, né? Eu tenho, para mim, é uma das coisas claras que tem, e aparece bastante nas postagens do Facebook. Está na hora da gente perceber assim. Eu entendo dessa forma. Eu não quero ter razão, né? Eu quero ter paz. E às vezes o ter razão é uma coisa de orgulho, né? Que eu preciso colocar a minha opinião, que a minha opinião tem que prevalecer, porque a dele é diferente, a minha tem que ser. Quer dizer, não precisa disso, né? A gente não vai vencer com isso. Lógico que às vezes pode ser que em trabalho há necessidade de você ter que escolher uma forma ou outra em votação, mas na maioria das coisas da vida a gente não precisa ter razão, né? A gente precisa ter paz, como diz, né? Voltar para casa tranquilo, não levar
Lógico que a gente tem problemas, mas não precisa, dá para se resolver de uma outra forma, né? Então a gente tem que estar buscando, na verdade, sempre a melhor forma. E eu falo assim, esse ensinamento, né, ele vem de Jesus, mas cada instrução de um espírito, você vê que ele tem esse conhecimento, né? Como eu falei para você aqui, essa mensagem é de 1863. Ele estava falando lá em ser sensatos, né? Domina a cólera, domina a raiva, ser despaciente, né? Não enfrenta, busca conselho, busca ajuda. E aí, que a gente fala assim, né? Tem um ensinamento e não é de hoje, né? O que tem ali nos ensinamentos de Jesus, ele serve para todo o sempre. A gente só precisa pegar, e por isso que nós falamos aqui, né? O ensinamento de Jesus não é para você ver Jesus crucificado, para se ajoelhar, ver ele com coroa de espinho. O ensinamento de Jesus é aquele que ele falou, né? Bem-aventurados os que sofrem, né? É feliz, né? Seja feliz por ter um sofrimento, porque Deus está permitindo você fazer de novo as coisas para que amanhã a sua vida melhore, vença isso, tenha calma, tenha paciência, seja humilde, não seja orgulhoso, né? Então são, né, esses os ensinamentos de Jesus e são os ensinamentos que devem servir para a gente colocar em prática, né? Eu acho que quando a gente sempre termina a live, a gente faz oração, a gente coloca lá, né? Pegar esses ensinamentos para ser colocado no dia a dia, aonde? Em casa, com os familiares, na rua, né? Com as pessoas com quem a gente convive, no trabalho, com todo mundo. É aí que a gente precisa desse ensinamento, né? O ensinamento é bonito, é maravilhoso, como você disse, né? Nossa, se aquela pessoa tivesse ouvindo hoje, seria maravilhoso. E não é, né? Eu tô aqui, eu tô ouvindo, né? Apesar de eu estar falando e você também, mas a gente aprende junto com isso. Uma das coisas que eu falei, até conversava com meu irmão, com a minha mãe e minha esposa ontem no café, eu, depois que termina aqui, eu edito o vídeo para colocar no YouTube, e depois que eu coloco no YouTube, eu mando para as pessoas que não assistiram a live, mas eu, antes de dormir, eu ouço ela de novo, né? Porque tem bastante coisinhas que foram faladas aqui e que vale. Eu anoto tudo que eu estou falando aqui, está num papel aqui anotando. Por quê? Porque amanhã vai valer para mim. Com certeza. Eu vou ter que usar isso amanhã, né? É muito bonito para os outros, mas ela tem que ser primeiro usada para mim. Isso é um dos ensinamentos, né, para as pessoas espíritas. O Aurélio está agradecendo aqui, parabenizando o trabalho, né? Mas a gente fala assim, um primeiro ensinamento para o médium, né, para aqueles que vão trabalhar com a mediunidade, é quando vem vamos dizer, um espírito está passando uma informação numa mesa de trabalho, a primeira pessoa que deve ouvir isso é o médium que está transmitindo. Né? Porque às vezes fica assim, não, o médium passou é para assistência, é para as outras pessoas. Não, a primeira pessoa que tem que aproveitar aquele ensinamento é a pessoa que está falando. Então, nós aqui, as primeiras pessoas que tem que usar isso somos nós, né? Também somos vários, apesar da gente estar aqui falando de evangelho e de espiritismo, a gente também precisa, né? A gente também usa e a gente sabe que nós, como espíritas, as pessoas ficam cobrando da gente. Ah, o cara não é espírita? Como é que pode ser daquele jeito, né? Então, as primeiras pessoas a serem observadas somos nós. Eu acho isso também bastante importante. É igual essa live que a gente faz, né? Eu acho assim, eu faço coração, mas acho que o mais beneficiado sou eu, porque eu tô lendo uma parte do Evangelho, acho que eu já li umas 9, 10 vezes o Evangelho, todos esses anos de centro espírita, mas parece que existe um momento certo de você capturar aquela mensagem naquela parte do Evangelho. Parece que, mesmo hoje, parece que eu já li várias vezes essa passagem, mas hoje, eu lendo e explicando, parece que elucidou novas coisas. Então, acho que tudo tem seu momento. Por isso que o aprendizado é constante. Igual a Terezinha aqui falando, minha tia falando, a aprendizagem é sempre constante. Você sempre tem que... o espiritismo é até repetitivo, né? Falando de caridade, bondade,
Mas é o que é. A gente não consegue, mesmo sabendo, a gente não consegue praticar. Se a gente não ficar repetindo, a gente não ficar batendo no martelo na mesma tecla, a gente não consegue fazer. Então, por isso é tão importante a gente estudar, e o livro do Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso livro de cabeceira. Vamos terminar, Eu Oswaldo? fiz, Já deu deixa eu 8h31. só falar uma coisinha para terminar. Eu fiz durante, né, tá sendo agora com esse ano, que a gente já está indo para um ano, né, que nós estamos com a live, 16 anos que eu faço todas as segundas-feiras, né? Eu parei um pouco, mas contando no geral, dá 15 anos de falar do Evangelho. Eu nunca vou esquecer, ele não está aqui hoje, mas ele participa, é o Luciano, ele vai lá no o Luke, ele vai lá no Centro Espírita, ele assistiu, comentou lá no YouTube, comentou no Facebook, mas eu tinha um capítulo que a gente tinha estudado em 2004. E acho que em 2019 ele apareceu lá e a gente estava de novo naquele capítulo. E depois de eu ter falado assim, explanado uns 10 minutos, ele falou: Nossa, Oswaldo, eu lembro da primeira vez que eu li isso, eu não entendi nada. O dia que você falou aqui, eu não entendi nada. Só hoje eu vim a entender o que queria dizer aquilo. Então, a gente percebe isso, né? Quantas vezes a gente lê o Evangelho e quantas coisas passam despercebidas que, às vezes, um comentário, alguém coloca alguma coisa ali, você vai perceber que, nossa, clareou. É ali que você aprende, a hora que você prestou bem atenção com aquilo, como diz, caiu a ficha, né? É aquele momento que você consegue. Tudo tem seu momento, né? Tudo tem a hora certa. Uhum. Vamos fazer o encerramento? Vamos. Aqui a Cristi pediu, né? Ela está fazendo 17 anos que o pai dela desencarnou. Ela diz aqui, né, que está no plano Rodão Ruiz, é meu primo, né? Sobrinho de meu pai. Então a gente vai fazer essa oração e vai incluir também, né, esses desencarnados, né, todas as pessoas que tiverem aí um ente querido, lembre dele na hora da oração, para que essa oração, junto com as vibrações que a gente vai fazer, alcance todas as pessoas, os encarnados e também os desencarnados, né? Então, Rodão Ruiz, né, meu pai, os tios aqui que foram falados, e todos aqueles que têm aí, né, seus parentes que também elevem esse pensamento, que essa oração também vai chegar até eles. Que assim seja. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso que nós aprendemos possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, pedindo a todos que também elevem seus pensamentos aos seus entes queridos, sejam eles encarnados ou desencarnados, e onde quer que eles se encontrem, que com esse pensamento, com essa oração, essa vibração também possa chegar até eles, levando a todos eles conforto, paz, harmonia. Essas correntes passistas, correntes médicas, possam dar um passe espiritual em todos nós. Que as correntes médicas possam trazer do laboratório espiritual o remédio e possam colocar sobre essas águas disponibilizadas por cada um, possam colocar o remédio segundo a necessidade de cada um. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, agora após essa live, todos nós estamos mais tranquilos, mais calmos, aproveitando esses ensinamentos, aproveitando essa vibração, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levar até eles essas melhores vibrações,
sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool, de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, todos esses doentes de Covid, todas essas pessoas que estão internadas, que estão entubadas, que as correntes espirituais, as correntes médicas possam visitar os hospitais, todos os hospitais do planeta Terra, todas as correntes espirituais que trabalham no planeta Terra possam alcançar a todos esses doentes, levando um conforto, levando paz, harmonia, estabelecendo a saúde de cada um, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente neste ensinamento de Jesus, nessa palavra, e acreditando que ele também se faz presente nesse estudo, nessa live, né? Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. Aproveitando então este momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido no nosso Mestre Jesus e a nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Fique com a paz de Deus. Até segunda-feira que vem. Que assim seja. Amém. A todos. Até mais.